Bom dia. Bom dia. Gostaram da amostra grátis de inverno que a gente teve essa semana? Tá chegando, né? Veio para lembrar. Então tá, gente. Conseguimos mudar aqui? Não apareceu. Tem que colocar em modo de apresentação, né? Então tá. Gente, hoje a nossa proposta é conversar sobre essa lição, tá? Que se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo, do Francisco Cândido Xavier. E essa mensagem tem o título de Mensagem Fraterna e é de autoria da Alta de Souza. Está lá no capítulo 16. Tá? Antes da gente começar a falar propriamente a respeito, né, dessa mensagem maravilhosa e de tantas outras que lá se encontram, vale lembrar, como eu disse, um pouco do contexto. Do contexto desse livro, do contexto de como surgiu para o mundo, vamos dizer assim, a mediunidade do Chico Xavier. Então, rapidamente, a gente quer lembrar que esse livro, Parnaso de Além Túmulo, ele se constitui nessa primeira obra lançada, né, psicografada pelo jovem médium Francisco Cândido Xavier, e foi lançada em 9 de julho de 1932 pela Federação Espírita Brasileira. Logo ao lançamento dessa obra, o que não faltou, né, foram polêmicas envolvendo o livro. Mas por quê? Porque ele se constituía de mais de 200 poemas ditados por poetas brasileiros e portugueses já desencarnados. Então, logo na saída, o primeiro livro do Chico já veio, né, com toda aquela polêmica envolvendo a questão. Qual polêmica? De um lado, a questão de que muitos que viam aquele fenômeno produzido por aquele jovem como uma capacidade da inteligência humana, um mérito de alguém que era, de certa forma, dotado dessa habilidade, que não tinha espírito nenhum nessa história e ele era só mais um daqueles capazes de copiar de forma muito fidedigna o estilo literário de um artista, de um poeta. Acontece, gente, que vale lembrar que eram mais de 200, tanto brasileiros quanto portugueses. Você imitar 1, 2, 3 com muita fidelidade, vamos dizer que possa ainda ser aceitável essa hipótese. Agora, você imitar 200 já fica um pouco mais complicado, né? Ou ele era um prodígio, um gênio que nunca se repetiu na humanidade nesse sentido, ou há de se haver uma outra explicação. E do outro lado da polêmica, aqueles que, como nós, sabem que tudo isso constitui a prova da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, que a vida continua, que os poetas que perderam a sua veste corporal continuavam vivos do lado de lá com o seu talento e vieram nos presentear através do Chico com mais uma obra, né, característica do seu trabalho. Então, durante muito tempo ficou essa polêmica, né, e até hoje, de certa forma, existe essa polêmica, mas para nós que estudamos o Espiritismo, nós sabemos que constitui-se, para quem quiser ver, né, uma prova da imortalidade da alma, né? Porque a gente sabe muito bem que o Chico, nessa época, além de ser muito jovem, ele não teve oportunidade de ter uma escolaridade como hoje nós podemos ter. Naquela época, o acesso, né, à educação era mais complicado. E Chico fez até a 4ª série, se eu não me engano, do primário.
Então, além dele ter esse, vamos dizer assim, nível básico de educação, ele trabalhava de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, como caixeiro no armazém lá em Pedro Leopoldo. Então imagina você copiar 200 poetas com um grau de fidelidade que a academia literária e os literatos brasileiros da época reconheceram que o estilo pertencia a cada um daqueles poetas. Com esse grau de dificuldade da vida, né? Com pouca acesso à educação e trabalhando mais de 12 horas por dia. Então a gente percebe que, como o Chico sempre diz, ele é só um mensageiro. Não vinha ter. Não há essa explicação de que é um prodígio da inteligência humana. Olha, não tem cabimento nesse caso. Alguns outros casos podem até ter cabimento. Mas para o Chico essa explicação não valia e fica evidente a questão da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos, essa prova de que a vida continua mais além. Bom, vale lembrar que Monteiro Lobato escreveu uma coisa que eu acho que resume muito bem essa história, né? Se Chico produziu tudo aquilo por conta própria, então ele merece ocupar quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de Letras, né? Pela qualidade, pelo estilo literário diverso, nas diversas poesias que ali estavam sendo apresentadas. Então, o escritor Monteiro Lobato deixou essa frase que resume muito bem essa questão. E o legado do Chico, ele é enorme. Nós temos aí mais de 450 livros psicografados por ele ao longo da sua vida. A gente costuma até brincar aqui que, hoje em dia, dentro do Espiritismo, a gente infelizmente tem uma enxurrada de livros de pouca ou qualidade duvidosa, de mediunidades também duvidosas, com todo respeito. Muitas delas parecendo mais obras de ficção que veio da mente do autor e que se atribui aos espíritos. E a gente entende isso como um fenômeno mercadológico, porque dentro da categoria de leitores do Espiritismo, somos um dos que mais lê lá no Brasil, mais consome. Então o mercado é ávido por qualquer tipo de publicação nesse nicho, obedecendo às leis de mercado, né? Se tem demanda, vamos prover para poder abrir mais lucros. Então a qualidade muitas vezes fica questionável, com todo respeito, não estou querendo fazer juízo de julgamento para ninguém, tá? Inclusive Kardec é um daqueles que defende que leia-se qualquer coisa, com senso crítico. Nós espíritas precisamos ler sobre tudo, desde que tenhamos senso crítico para tal. Agora, se temos tantas obras de qualidade em nossas mãos, Chico produziu aí 450 mais livros, por que a gente não começa por aí? Eu acho que vai dar para ler livros de qualidade por um bom tempo, né? E aí depois do Chico aí, a gente pode colocar aí o Divaldo e tantos outros aí que têm feito trabalhos fantásticos. Olha, não vai faltar livro de qualidade para a gente. Então, sem essa sanha maluca de ficar querendo novidade, porque a grande novidade está aqui na Terra, desde que Jesus pisou aqui e veio nos trazer a boa nova, né? Então, vamos ter mais atenção naquilo que a gente escolhe para ler, porque existem obras com muita qualidade, muito fidedignas, que vão nos trazer um embasamento que o Espiritismo nos propõe, e outras que muitas vezes vão servir para a gente questionar, e devem ser questionadas, porque podem ser inclusive fruto da nossa própria imaginação. Então, a começar pela codificação. Depois da codificação, nós temos aí a sugestão dos 450 mais livros de Chico Xavier,
e a gente vai ter bons anos de leitura pela frente. Não vamos nos aventurar por aí com obras questionáveis. Bom, feito esse parêntese inicial, surge para a gente, quando a gente fala dessa obra, Parnaso Além Túmulo, que é uma coletânea de poesias, poemas, a pergunta muito natural: por que o primeiro livro do Chico foi um livro de poesias? A espiritualidade não faz nada ao acaso. Não existe acaso. Há de se haver uma intenção para isso. Por que logo o primeiro livro do Chico foi um livro de poesias? Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para se questionar o porquê disso? E mais, uma pergunta que se segue a essa: por que isso é importante? Será que tem alguma importância a gente entender por que este primeiro livro foi feito sob a forma de poemas, de poesias? Deve haver alguma intenção por detrás disso. Será? Bom, talvez isso ocorreu porque a espiritualidade sabe que nós vivemos esses momentos da transição planetária. Estamos saindo de um mundo de provas e expiações a caminho de um mundo de regeneração. E esses momentos de transição são momentos muito turbulentos. São momentos que exigem de nós, encarnados e desencarnados, muita atenção. Porque é onde ocorrem os desequilíbrios de todas as ordens, os extremos. O momento que nós vivemos atual é característica de extremos. Observem, a gente pode ver no dia a dia, nas ruas, nos comportamentos, nas discussões, nas ideologias. Estamos vivendo momentos turbulentos da transição planetária, conforme a espiritualidade já havia predito para a gente há muito tempo. O problema é que a noção de tempo deles lá é um pouco diferente da nossa. Porque desde lá de Kardec eles estão falando: se aproxima, se aproxima, se aproxima, está próximo, vai ser logo, vai ser rápido. Mas para a gente está demorando, né? E está complicado viver nesse mundo de extremos. Não é verdade? E de que extremos eu estou falando? Calma, não vou falar de política. Estou falando dos extremos que nós nos colocamos como seres humanos encarnados na Terra em um mundo de provas e expiações. De um lado, a gente tem a hipertrofia do intelecto. Vocês já pararam para pensar que na história da humanidade, de uma forma geral, a gente nunca teve tanto acesso à educação? Hoje, graças a gente acabou de falar do Chico. Na época dele lá, você fazer o primário era uma vitória. Hoje as pessoas têm mais acesso. Ainda tem muito o que melhorar? Claro que tem. Mas hoje mais pessoas vão à escola, mais pessoas fazem cursos superiores, mais pessoas têm curso técnico, coisa que um século atrás era complicado. 2 séculos atrás, então, era interdito para muitas pessoas. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos acesso à educação. Nós nunca estudamos tanto tempo. Estou falando tudo em generalidade, gente. É claro que a gente ainda tem na Terra pessoas que, infelizmente, não é dado a elas a oportunidade, né? Eu estou falando na generalidade. Nós nunca nos qualificamos tanto. A gente vai hoje em especialista da especialidade, né? Então, é como se você vai lá no médico, é um médico especialista em ortopedia, e o especialista da ortopedia, que é o especialista em joelho, e o outro do especialista do joelho, que é especialista em ligamento cruzado. Então, a gente está vivendo um grau de qualificação que nunca foi visto antes, fruto desse conhecimento humano que só tem aumentado. Temos progredido muito em intelecto,
A gente nunca foi exposto a tantos estímulos cognitivos na nossa vida. Basta ver as nossas crianças. Já nasce com o dedinho assim, ó, doido para pegar no telefone da gente. Por mais que a gente tenta controlar, né? Quer tela, tanto estímulo. Bombardeados de estímulo a todo momento. A gente nunca consumiu tanta informação, gente. Hoje você tem informação ao alcance do seu dedo aí no seu telefone. Tanta informação que é difícil você separar o que é do que não é. Um tempo atrás, eu mudei de um apartamento para uma casa. E quando a gente mora em um apartamento, você tem muito pouca manutenção, né? Quase não tem muita coisa para fazer. Quando você muda para uma casa, meu Deus, as casas aqui são feitas para poder girar a economia, né? Porque nada dura, você tem que dar manutenção o tempo todo. E como a gente não é nenhum privilegiado econômico que pode ir pagar pelos serviços de excelência dos profissionais todas as vezes, algumas das vezes a gente se aventura a fazer, não é? E olha que bênção, você vai no YouTube e você aprende tudo. Eu já aprendi a fazer insulation, eu já aprendi a pintar, eu já aprendi a fazer jardinagem, um monte de coisa. Porque a informação está aí disponível. Só não busca quem não quer. Está ao alcance de todos. Nunca a humanidade teve isso, gente. Na época lá do Chico, você tinha, para obter informação, você tinha que ler ali alguma publicação, e às vezes aquilo ali já estava defasado. Buscar numa biblioteca especializada de alguma coisa que às vezes nem no Brasil tinha. Vou revelar a idade, na época que eu tinha que fazer trabalho escolar, aqueles almanac Abril que você tinha que ficar copiando. A molecada hoje vai na internet, tem tudo. Pronto, inclusive, né? Então o acesso à informação, o consumo de informação hoje é extremo. E isso gera problemas. Hoje a gente valoriza mais a formação intelectual do indivíduo do que a formação moral. Isso é um problema. E aí, enquanto os nossos cérebros estão assim, por essa hipertrofia do intelecto, nunca estes corações estiveram tão famintos. Porque enquanto a gente está ali, alimentando esse cérebro, fortalecendo ele, o coração está lá, míngua. Quanta solidão hoje no mundo, quanta depressão, quanto suicídio, quanta drogadição, quanto alcoolismo, quanta violência, sexolatria, criminalidade. Muitos desses fatores decorrentes de corações famintos, intelectualmente brilhantes, mas corações vazios, porque não sabem equilibrar as coisas. Mas isso é só um lado do problema. Momentos de transição são extremos. Esse é o extremo da hipertrofia do intelecto. Mas a gente tem um outro lado, o coração desvairado. Sabe? Aquele coração que monta o cavalinho em cima da razão e escraviza a razão. É o coração que cai nos vícios e nos excessos de todas as ordens, dando total vazão às emoções inconsequentes e descontroladas. Não tem um pingo de razão ali, é só emoção. É o viver as emoções, é o sentir acima de tudo. É um egoísmo extremo. Porque para eu satisfazer esses meus desejos, não importa. Não importa quem está do meu lado, não importa o que vai acontecer com as pessoas ou com as coisas. Primeiro, a minha satisfação. E aí a gente observa esses comportamentos desregrados, em busca de satisfazer essas vontades caprichosas que muitas vezes esses corações têm, né? Guiado aí por paixões, por nossas animalidades, agindo de forma inconsequente, porque não consulta a razão, é só aqui, ó, emoção.
passa por cima de tudo, passa por cima de todos e nunca avalia as próprias atitudes. Quantas torpezas, quantos vícios, quantas ilusões, quantas quimeras, quantas falácias, quantas teorias absurdas esses corações desequilibrados são capazes de abraçar cegamente, porque não consulta a razão. E quando a razão é posta de lado, enquanto ela é escravizada, esquecida, machucada, manipulada, nós temos aí então os excessos, as mentiras e toda essa confusão que a gente vive. Então vocês observam que existem dois extremos deste mundo atual. Ou as pessoas hipertrofiam a sua razão, o seu intelecto e esquecem do coração, ou vivem pelas emoções, pelo coração e deixam de lado a razão, os freios, em nome de uma liberdade muito mal compreendida. Porque a verdadeira liberdade é você conseguir controlar os próprios desejos, a própria vontade. A gente não pode e nem deve fazer tudo o que quer. Não existe essa liberdade que esses corações desvairados acreditam que existe. Primeiro porque não pode. Muita coisa a gente não pode, por mais que você queira. Dá um pulinho lá na lua agora e volta. Não pode, não tem como. Deus colocou limite na gente. Não é tudo que você quer que pode. E segundo, muitas delas não nos convém. Não é porque eu quero e o que eu acho que é bom para mim que eu devo fazer. Porque muitas vezes eu vou estar prejudicando o outro. Então a minha liberdade, ela tem um limite. Um limite dado por Deus e um limite para a convivência social saudável. E esses corações desequilibrados não percebem isso. Acreditam que a sua liberdade, os seus desejos, a sua satisfação em primeiro lugar e todo o resto não existe. É uma forma de egoísmo, né? Então, hoje nós temos aí as pessoas escolhendo os seus lados nessa briga sem fim. Aqueles com o coração hipertrofiado falando que o outro lado não tem sentimentos. E o outro lado que pensa demais e não sente, acusando o outro de não pensar. E na verdade, ao invés de escolher um lado ou outro, a gente esquece que a gente precisa, na verdade, de um equilíbrio. Não dá para ir para um lado ou para o outro. Não tem um lado melhor que o outro. Nós temos dois lados e eles precisam se equilibrar. Não existe essa de que este lado ou este lado é melhor. Cada um tem as suas características e precisam ser aplicadas no momento oportuno. Precisam trabalhar em conjunto. A gente precisa afinar razão e emoção. Eu gosto muito desse desenhozinho, porque é bem interessante. Quem conhece um violão acústico aí, ó, esse que o Charles toca, olha lá, as cordinhas a gente afina lá em cima, né? E o som, a melodia, aquela coisa maravilhosa, ela sai de onde? Sai lá de baixo. Então olha só que legal. Nessa pequena imagem aí, já está dando uma pista pra gente do que é que a gente precisa fazer para afinar razão e emoção. Lá em cima, a gente aperta ou afrouxa a corda. E de acordo com que a gente aperta ou afrouxa a corda aqui em cima, a nota sai bonita ou feia aqui embaixo. Tá entendendo? Não adianta você apertar todas as cordas lá em cima. Não, vou apertar tudo. Vai ficar tudo perfeito. É a razão que manda. Lá embaixo vai sair um som bonito? Não vai. E não adianta você afrouxar tudo aqui. Não, deixa lá embaixo que coordena. Afrouxa todas as cordas. Vai sair o som bonito lá embaixo? Não vai. Tem que ter afinação. Tem que ter equilíbrio. Eles têm que trabalhar em conjunto. Não é? Mas e aí? A grande pergunta é: como fazer isso?
como afinar cérebro e coração, como afinar razão e emoção. Parece difícil, né? Mas a resposta já está com a gente há muito tempo, gente. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Enquanto a gente está constantemente olhando para fora, somos viciados em olhar para fora. Como se a felicidade da gente dependesse das coisas que estão lá fora. A gente acredita que nossa felicidade depende daquilo que a gente tem, ou pode ter. A gente acredita que a felicidade da gente está na aparência física que a gente tem. Quantos são infelizes porque estão gordinhos, né? Será que a felicidade está aí? Será que se você emagrecer você vai ficar mais feliz? A sociedade hoje prega isso, né? Eu sou um gordinho feliz. Como minha batatinha ali e tal, estou feliz da vida. Tá certo que não é muito bonito, mas tudo bem, gente. Isso aqui vai ficar aqui mesmo. Eu não estou falando que a gente não tem que cuidar, tá? Cuida, né? Porque também se você não cuidar, você vai ter consequências. Olha o equilíbrio. A gente tem que buscar o equilíbrio. Porque você também enfia o pé na jaca e vem diabetes, vem colesterol, aí é outro tormento. Mas se eu vivo escravo do meu corpo, é outro tormento. Vou ficar a vida inteira comendo alface ali, doido para comer um negócio diferente, e vou entrar em depressão. Não tem equilíbrio, gente. Não é? Comer é tão bom. Não é? Vai ter que. Vai enterrar um corpo fitness de qualquer jeito, né? A minhoca vai comer lá, o musculoso ou o barrigudo, tanto faz, velho. E aí, chega do lado de lá, vai ter que ficar comendo sopinha com saudade da batatinha aqui na terra, né? É, pois é. É por isso que a gente vê esses meninos chegando aqui crescendo dente rápido, porque eles estão com saudade. Né? Passa esse tempo lá comendo sopinha, quer chegar aqui, opa, meu Deus, deixa eu crescer esse dente rápido aqui, porque sopinha eu já comi muito do lado de lá. Gente, brincadeiras à parte, equilíbrio. De que me vale passar a vida toda fazendo regime e ser infeliz? Malhar o tempo todo e ser infeliz, acreditando que eu nunca vou ficar velho. Hoje envelhecer virou pecado, não é? Como se ser velho fosse algo errado, gente. Qual o problema de envelhecer? Não tem problema nenhum. E para mim que já nasci velho, né? Eu falo que já nasci velho, então aí fica complicado. Mas hoje em dia a gente vive essa ilusão de que a gente vai ficar jovem para sempre. E isso é errado. Eu não brinquei aqui agora que a gente teve uma amostra grátis do inverno, muita gente briga com o inverno, né? Mas são as fases da estação, do ano. Não adianta a gente brigar com elas, elas têm a sua beleza também. Todo mundo não gosta de ir lá na neve tirar fotos? Pois é, fica bonito, não fica? Mas é frio. E no verão? Verão, sei que. Mas é um calor danado. Para quem tem um insulation igual o meu aqui, então. Então toda fase, toda estação tem a sua beleza, tem a sua dor. E a gente precisa ter o equilíbrio das coisas. Não é? A gente fica muito preocupado com o externo, com a aparência, com o que pode exibir. A gente fica preocupado com a opinião do outro. Gente, tem gente que se perturba com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando de mim. Gente, a gente tem mais coisa para preocupar na vida. Para de olhar para fora. E graças a esses Facebook da vida aí, fica todo mundo cuidando um da vida do outro ali e fica infeliz. Porque quer exibir que você tem uma vida maravilhosa, e aí você olha lá, todo mundo tem uma vida maravilhosa e a sua vida está uma droga. Por quê? Porque você acha que a do outro está maravilhosa. Mentira! Ele não está comendo aquele camarão todo dia, não. Aquela foto ali foi só aquela foto. Para com isso. Para de comparar a sua vida com a do outro. Para de olhar para fora. A gente não pode cair nessas armadilhas. O que o outro pensa sobre você não vai fazer você ser uma pessoa melhor ou pior. Você é o que é. Não é tão lógico isso. Joana de Anjos ensina isso pra gente.
Se o outro falar que você é bom, você não vai ser bom por causa disso. Se o outro falar que você é ruim, você não vai ser ruim por causa disso. Você é o que você é. E da nossa parte, eu tenho que parar de colocar o outro num pedestal que ele não está. Porque aí vem Emmanuel dar uma puxada na orelha da gente. Ah, você se decepcionou com o outro? Culpa sua. Você colocou ele num patamar de evolução que ele não está. Então, se você se iludiu com o outro, a ilusão foi você que criou, não é? O outro é o que é. Então a gente tem que parar de preocupar com o externo. A gente tem que olhar para dentro de nós, que é a única coisa que a gente pode fazer. Quantos de nós aí não estão perdendo, às vezes, oportunidades maravilhosas, porque está preocupada com o que está lá fora? Depois do dia 31, gente, o mundo vai continuar. E tem gente achando que o mundo vai acabar. Porque o partido X ou Y ganhou. O mundo vai continuar. E eu vou te dar uma má notícia. Nossa vida não vai mudar muito, não. Vai continuar igual. Vamos. Faz o trick and treat. Dia 1º eles vão ter que levantar cedo e trabalhar. Não sei se vai estar segunda-feira, né? Vai continuar tudo igual. Então não vale a pena a gente ficar voltando para o externo, como se o externo fosse ter o poder de nos dar o preenchimento interno que a gente espera. É olhando para dentro de nós, buscando, né, a nossa alma, o ser imortal que somos, que a gente vai fazer aquilo que o Livro dos Espíritos nos ensina, já tem aí 200 anos. Conhece-te a ti mesmo. Que eles só lembram, né? Porque isso aí veio lá do Sócrates. E eu nem sei quantos anos. Ô, John, você que é bom de cálculo aí, uns 2000 anos? Por aí, né? Esse conhecimento já está na humanidade há tanto tempo. E a gente está prestando atenção lá fora. Ao invés de olhar para dentro de nós, fazer o que a gente precisa fazer. Meu Deus, o tempo passa tão rápido. Mas por que a gente está falando tudo isso? Por que a gente fez toda essa viagem a respeito do desequilíbrio do mundo atual? Para falar, gente, que para a gente voltar para dentro de nós é o mais importante. E existem alguns recursos que nos auxiliam a fazer isso. A arte tem esse dom. A arte, ela tem essa capacidade de nos transportar para dentro de nós mesmos, a fim de conciliar, afinar ali, ó, razão, pensamento, sentimento e emoção. Não é? A arte, muitas vezes, tem o poder de falar tanto para o coração quanto para a razão, fazendo essa ligação tão necessária entre essas duas potências da alma. E não sou eu que estou falando isso, inventando que a arte tem esse poder, não. Porque se ela não tivesse, ela não teria sido utilizada em tantos momentos da humanidade. A gente acha que talvez isso é uma novidade. Não, isso está na humanidade, ó. Desde a antiguidade, desde a primeira revelação. Para quem aí gosta de estudar aí Antigo Testamento, sabe, os salmos, né, Charles? Eles eram cantados. Por que será que eles eram cantados? Tem uma razão, né? E o mesmo nosso mestre Jesus, né? Ele utilizava dos recursos da arte. E aí entra até uma pesquisa interessante do Haroldo, né? Que ele vai falar para a gente que existe uma pesquisa que eles estavam fazendo, né, um campo ainda pouco explorado, que é a retradução dos textos bíblicos, né? Todos os textos do Velho Testamento estão em grego e sabemos que Jesus falava aramaico. A sociedade daquela região falava aramaico e hebraico. Quando fazemos isso, ocorre uma surpresa, né? Quando ele faz essa tradução, tem uma surpresa ali. Tudo está em forma de poesia. 98% da fala de Jesus obedece um padrão de poesia, com ritmo e rima.
puxa vida, Jesus falava com ritmo e rima, por quê? Deve ter uma razão, né? Aí ele fala desse francês aí que aprimorou essa questão dessa pesquisa, né? Eu não vou ler tudo não, para a gente não ficar maçante essa questão da leitura, mas quem quiser aí, ó, tá numa entrevista com o Haroldo Dutra Dias, né, no Correio Fraterno, edição 445 de maio, junho de 2012, né, onde ele vem trazer para a gente essa surpreendente questão de que talvez Jesus tinha uma intenção ao declamar as suas falas praticamente, né? Porque eram poemas, tinham ritmo, tinham sílabas, tônicas, rimas, e tudo isso tinha uma intenção, né? Bom, voltando então àquela pergunta inicial, por que o primeiro livro do Chico foi um livro de poesias? E aí agora a gente já consegue talvez ter uma noção. Talvez porque a espiritualidade já sabia que era necessário tocar razão e coração ao mesmo tempo, para buscar esse equilíbrio. E aí agora então eu vou convidar cada um de nós a entrar internamente, fazer essa viagem interior, para a gente poder então ser tocado através da arte, ligando razão e emoção, desfrutando desse poema da Alta de Souza. Como a gente diz, está lá no capítulo 6. E a letra, eu tenho a letra e a versão musicalizada dela. Eu não sei se a música vai tocar aí. Será que vai tocar? Porque de repente a gente pode, senão a gente volta só a gente vai só na letra. Eu vou tentar, os meninos lá atrás vão me ajudar. Se der para fazer a letra musicalizada, eu acho que toca ainda mais, né? Porque é a arte no seu esplendor ali de poesia e música. Mas senão a gente analisa só a letra mesmo, tá? Pode tentar, John? Vamos lá. Então aqui, ó, essa é a letra, mas vamos tentar a versão. Eu não. Conseguem ouvir, gente? Então tá. Vamos começar então. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve teu tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lucidas e Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus. luz de redenção. Volve ao teu templo interno e abandonado,
mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lucidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus. luz de redenção. Esse é o presente que a Alta de Souza nos deu em forma de poesia, que musicalizaram. Ficou ainda mais bonito. E falou pra gente ao coração, né? Vejo muita gente aí que chegou até a ter, né, o olhinho mais úmido. São as pessoas de coração. A gente tocou os corações. Alimentou o coração. Então, já que agora a gente alimentou o coração com a arte, eu falei que ela também alimenta a razão, não é? Então vamos alimentar a razão também, vamos analisar essa letra. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Olha o poder da oração, gente. Se a gente soubesse o quão poderosa é a oração, a gente dedicava mais tempo a ela. Elas são ouvidas, né? Não há limites. Ela alcança qualquer lugar. Deus não está num lugar muito longe que não é capaz, que recebe a sua oração com delay, não. Ele recebe na hora que você faz, não tem atraso nenhum, né? E a grande questão dessa frase é que as nossas preces, elas sempre são ouvidas. E às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acredita piamente que não. Pede até o outro para rezar pra gente, né? Ora por mim, porque a sua oração Deus escuta mais do que a minha. Não! Deus escuta cada uma de nossas preces. Não está sendo em vão, não. Olha, e ela continua e fala, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Por quê, gente? Porque a gente gosta de resposta barulhenta. A gente quer que Jesus materializa na nossa frente e fala assim, ó, você vai ali, vira à esquerda, faz isso, depois isso. Não é assim que a espiritualidade superior vai agir. Eles não podem tirar o nosso livre-arbítrio. A gente tem que ter o mérito das nossas escolhas, do nosso próprio esforço, mas as nossas preces, elas sempre têm respostas. Não na velocidade que a gente quer, não no jeito que a gente quer, mas ela vem. Pode ter certeza que ela vem. Ela continua na poesia e nos convida, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. A proposta de hoje, gente, olhar para dentro de nós mesmos, conhecermos-nos, voltar para dentro dessa capela que a gente abandona porque está olhando para fora. A gente está querendo ir lá fora e a gente tem o mais alto de todas as capelas aqui dentro de nós, para falar com Deus, para ser escutado por Ele. Esse interno, esse templo interno e sagrado é o nosso próprio espírito. É conversar com a nossa própria consciência. A gente precisa visitar esse templo mais vezes. Né? A gente ainda é muito preso a ritualismo. Dentro do espiritismo, a gente tenta tirar todo esse aspecto do ritualismo. Mas a gente percebe, por exemplo, em outras crenças religiosas, o quanto que a pessoa é obrigada a ir aqui, ir ali, tem que ir nesse templo, não, fora desse lugar não pode, fora desse rito não pode. E o maior templo, o templo mais sagrado, todo mundo tem e está dentro de cada um. Entende?
ela fala, né, que esse templo é o mais alto, porque é o que mais nos aproxima de Deus, da divindade, deste céu, entre aspas, né, que a gente imagina que Deus está dentro de nós. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Quando a gente observa essas respostas, quando a gente conhece a nós mesmos, a gente resgata esse nosso relacionamento com Deus. E a partir do momento que nós temos esse diálogo com a nossa consciência, esse diálogo com Deus representado em nossa consciência, nós conseguimos as respostas. Lembra aquele diálogo lá da Madre Teresa que perguntaram para ela: e aí, nas suas orações, o que você fala com Deus? Ah, eu não falo nada, ele só ouve. Ah, mas... E fica o diálogo de silêncio. Eu não soube contar direito, não. É mais ou menos isso. Respostas lúcidas e belas que vêm através da intuição, através das instruções, daquelas ideias que vêm de repente para solucionar aqueles problemas, né? Ou aquele consolo inexplicável no nosso coração, né? E o resultado disso é a satisfação do espírito, a paz interior, né? O Espiritismo nos provê muito isso através dessas verdades das leis divinas, o consolo que a gente tanto quer. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação, né? A gente precisa fazer esse silêncio interior para ouvir o coração e aguçar a nossa sensibilidade. As respostas podem vir em forma de intuição, através daquele ímpeto dentro de nós, que de repente parece que algo nos soprou as ideias e vem aquela brilhante ideia, não é verdade? Basta que a gente faça o silêncio interior para escutar. A gente compreenderá a dor que nos domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então essa é uma das frases mais bonitas desse poema para mim, porque a gente vai entender os porquês das dores e dificuldades da vida. O Espiritismo traz esse consolo para a gente, que não são punições divinas. A dor não está aqui para nos castigar, para nos punir, e sim para nos ensinar alguma coisa, para que nós saiamos dessa situação melhor do que nós entramos nela. Agora, a grande coisa é essa comunicação pura e simples de Deus, que fala dentro de nós. A gente precisa estar atento para escutar, porque muitas vezes essa linguagem, como diz o poema, ela também é peregrina. E aí está a beleza, uma linguagem pura e peregrina. Por quê? Quantas vezes as respostas que a gente busca vêm da boca de quem menos você espera? Aliás, Deus tem senso de humor. Muitas vezes Ele vai colocar a resposta naquele lugar que você nunca esperava que ela viesse dali. Então, a voz de Deus, né, vem numa linguagem peregrina. Pode vir do seu lado através de alguém que está junto com você e você menos esperado. Mas sempre a marca de Deus, né, que aponta esse caminho da felicidade para todos nós. Desculpa, gente, quem está falando para vocês aqui hoje é alguém que tem uma certa hipertrofia daqui e um coração um pouco faminto. E o ideal para falar sobre esse poema seria alguém com um coração mais musculosozinho, para poder passar toda a grandiosidade dessa mensagem. Mas o que eu queria deixar para todos nós aqui hoje é esse convite. Vamos tentar fazer a paz entre razão e coração? Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Buscar esse equilíbrio. A gente não pode ir tanto nem para um lado, nem para o outro. Isso vai causar dores para nós. Seja muita razão, seja muita emoção. Eu conheço muita gente que é muito emocional e fala assim: eu queria ser só razão. Porque quando a gente é muito emocional, a gente sofre muito. Engano seu, quando você é muito razão, você sofre muito também. Você só não demonstra. Você chora por dentro. Você sofre por dentro, você só não consegue demonstrar. Então, para a gente buscar esse equilíbrio, fazer as pazes entre razão e emoção, essa é a proposta que a gente traz no dia de hoje, junto com a arte, que pode nos fazer este momento de introspecção, juntando esses dois
elementos da nossa alma para que a gente possa buscar o equilíbrio. Bom, obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece, tá?